Eu nasci em meio à poeira e à brutalidade de um mundo que não perdoava fraquezas. Não tive direito a um colo de mãe, nem a um nome sussurrado com carinho. Meu primeiro respiro foi acompanhado pelo tilintar de moedas, pelo cheiro de suor dos homens e pelo olhar impaciente de quem não via uma vida em mim, apenas um fardo ou um investimento. Dizem que fui arrancada do ventre da minha mãe às pressas, em um quartinho imundo atrás de uma taberna. O cordão ainda mal cortado, o sangue ainda quente, e já havia alguém disposto a me colocar no meio de um palanque improvisado. O Oeste não tinha tempo para compaixão. Crianças nasciam e morriam todos os dias, e cada corpo era tratado como recurso, não como sagrado. Eu não lembro das primeiras horas, claro que não. Mas lembro do que me contaram, e ao longo dos anos aprendi a juntar as peças. Era um entardecer quente, a praça coberta de poeira que grudava no suor. O leiloeiro gritava como se anunciasse um lote de cavalos selvagens. Ao redor, fazendeiros com suas barbas pesadas, pistoleiros de olhar duro, comerciantes de dedos sujos de tabaco e ganância. Todos me olhavam não como se eu fosse gente, mas como se eu fosse uma aposta arriscada, talvez uma futura empregada, talvez um peso morto. O sol queimava, e meus choros se misturavam com o render da madeira do palanque. Eu era só um embrulho ensanguentado, envolto em trapos mal lavados, balançando nos braços de um capanga que me exibia como quem mostra uma peça defeituosa. Aqui está! Gritou o leiloeiro, cuspindo no chão antes de erguer a voz. Uma vida recém-nascida. Forte o bastante para ter sobrevivido até agora. Quem dá a primeira oferta? Alguns riram. Outros fizeram cara de nojo. E houve quem cuspisse no chão, murmurando que essa aí não dura nem a semana. O som das botas batendo no chão se confundia com as vozes, as apostas, as ofensas veladas. Eu não tinha valor. Não havia ternura, apenas um mercado. O velho Oeste não aceitava inocência. Foi então que ele apareceu. Um homem solitário, montado em um cavalo escuro, surgiu entre a multidão. Diferente dos outros, não trazia uma tropa de comparsas, nem ostentava ouro ou roupas limpas. Era só um rancheiro, de rosto marcado pelo sol e pelos anos. Sua presença silenciou os cochichos por um instante, não pela riqueza ou pela força, mas por algo que ninguém ali sabia nomear. Ele desmontou devagar, sem pressa, o peso das esporas soando no chão como badaladas de um sino. Caminhou até a frente do palanque e ergueu o olhar. Seus olhos não eram de piedade, mas também não eram de desprezo. Havia algo de insondável neles, como se olhasse além de mim, além daquele instante. 10 moedas de prata. Disse ele, a voz firme, sem hesitação. A multidão riu. 10 moedas era quase nada. Até o leiloeiro pareceu ofendido, abrindo os braços, tentando arrancar mais da audiência. 10? Por uma criança viva. Quem dá mais? Quem dá 11? O silêncio respondeu. Ninguém quis disputar. Ninguém achava que valia o esforço. O rancheiro apenas esperou, imóvel, enquanto o suor escorria pelo rosto do leiloeiro. Depois de alguns segundos tensos, o homem levantou as mãos em rendição. Vendida. Anunciou, com desdém. Vendida por 10 moedas ao rancheiro solitário. E assim fui entregue a ele. Um embrulho de sangue, poeira e choro, passado das mãos de um estranho para outro. Ninguém comemorou, ninguém se importou. O público já voltava seus olhos para o próximo lote, cavalos, ferramentas, terras roubadas. Naquele momento, nada fez sentido. Eu não entendia o que era destino, nem gratidão, nem medo. Era apenas um bebê comprado por quase nada. Mas os anos passaram. E hoje, narrando essa lembrança, sinto um calafrio percorrer minha pele. Porque naquele instante meu destino foi selado, não pelo preço que ele pagou, mas pelo silêncio que trouxe consigo. Um silêncio pesado, cheio de segredos que eu só compreenderia muito tempo depois. Às vezes penso no que teria acontecido se outro tivesse levantado a mão. Talvez eu tivesse morrido ainda criança, esquecida em algum canto. Talvez tivesse sido vendida outra vez, usada como serviçal, descartada sem cerimônia.
Mas não foi assim. Fui levada por um homem que não comprava uma vida para usá-la, mas também não a comprava apenas por bondade. O rancheiro nunca explicou naquele dia o porquê. Não sorriu, não falou meu nome, até porque eu não tinha um. Apenas me pegou nos braços com uma firmeza estranha, envolveu-me no manto gasto que trazia e montou de volta em seu cavalo. A multidão ficou para trás. O leiloeiro já gritava o próximo lote. A poeira se levantava com o trotar do animal. E eu, ainda coberta de sangue e envolta em trapos, partia para um destino que ninguém poderia prever. Hoje, adulta, sei que aquele dia foi o início de tudo. O momento em que fui arrancada da morte certa e lançada em uma vida de silêncio, segredos e sangue. E por mais que a memória doa, não consigo apagar as palavras que ecoam dentro de mim. Naquele instante meu destino foi selado, mas eu ainda não sabia o preço do silêncio dele. Cresci sob o céu vasto do oeste, onde o vento nunca descansa e a poeira se infiltra em cada fresta, como se quisesse nos lembrar que nada dura para sempre. O rancho onde vivi minha infância era mais silêncio do que som. Não havia risos de crianças, nem cheiro de pão assando, nem música de violino nas noites frias. Havia apenas o estalar das tábuas velhas, o mugido distante do gado e os passos firmes daquele homem que me comprará como quem sela um destino. Ele não era meu pai. Nunca me chamou de filha, nunca me abraçou como tal. Era meu guardião, um protetor feito de pedra e sombra. Falava pouco, mas sua presença enchia os cômodos com uma gravidade que não precisava de palavras. Eu sabia, desde cedo, que entre nós havia um laço estranho, não de sangue, não de amor simples, mas de pacto silencioso. O rancho em si era um pedaço de terra perdido no meio do nada. Cercado por desertos ressecados e colinas cobertas de mato, era um refúgio e, ao mesmo tempo, uma prisão. As cercas de madeira rangiam com o vento, os estábulos cheiravam a feno velho e suor de cavalo, e a casa, com suas paredes de barro e madeira, parecia sempre guardar algo escondido. Desde pequena, ele me ensinou coisas que nenhuma menina da minha idade costumava aprender. Colocou-me em cima de um cavalo antes mesmo de eu alcançar os estribos. Ensaiou comigo o manejo de um laço, a marcação de gado, a paciência necessária para esperar um bezerro se levantar após o parto difícil. Mas também me ensinou a segurar uma arma, a sentir o peso frio do metal na palma, a respirar fundo antes de puxar o gatilho. No oeste, dizia, sem olhar para mim, quem não sabe se defender, não dura. Eu escutava, obedecia, treinava. Cada queda do cavalo, cada dedo roxo pelo coice de uma vaca brava, cada tiro mal disparado era corrigido com a mesma frieza. Ele não elogiava. Também não gritava. Apenas olhava, avaliava e dizia o necessário para que eu tentasse de novo. À noite, o rancho mergulhava em sombras. O vento zunia pelas frestas, e o uivo dos coiotes lembrava que a solidão ali tinha dentes. Nessas horas, meu guardião se fechava ainda mais. Sentava-se na cadeira de balanço, com o chapéu cobrindo metade do rosto, e fitava o fogo da lareira como se o passado estivesse escondido nas chamas. Eu tentava arrancar respostas, perguntava sobre minha mãe, sobre o dia do leilão, sobre o motivo de ele ter me comprado. Ele nunca dizia nada. Havia, no entanto, um detalhe que me perseguia, um quarto trancado no fim do corredor. A porta de madeira sempre fechada, a fechadura brilhando de tanto ser usada. Eu passava diante dela com os pés descalços, o coração batendo mais rápido. Aquilo era um segredo que me acompanhava desde criança, um silêncio pesado que pairava sobre nós como um corvo de asas abertas. Minha primeira visão do mundo além das cercas veio mais tarde, quando já era adolescente. Ele me levou à vila para trocar gado por mantimentos. O choque foi imediato. As ruas estreitas estavam cheias de poeira, e o cheiro de bebida forte escapava das portas abertas dos salões. Homens de chapéus tortos jogavam cartas com mãos sujas, enquanto mulheres pintadas ofereciam sorrisos rápidos às janelas. O xerife, sentado diante da delegacia, bebia mais do que trabalhava. Pistoleiros encostados nas paredes olhavam cada movimento como predadores analisando presas. Eu me sentia deslocada, estranha. E logo percebi que eles também me viam assim. Aquela ali,
cochichou um dos homens, apontando com o queixo. É a menina que o rancheiro comprou no leilão, não é? A palavra correu como veneno pelas ruas. A menina que ninguém quis. A criança leiloada como mercadoria. A protegida do estranho. Os olhares me atravessavam como facas. Havia desprezo, curiosidade e, pior que tudo, pena. Como se eu fosse uma ferida exposta. Meu guardião ignorava. Caminhava à minha frente, firme, comprava o que precisava, trocava moedas e voltava para o cavalo. Eu, no entanto, sentia cada olhar queimando minha pele. Entendi, então, que no Oeste não bastava sobreviver, era preciso carregar os rótulos que o mundo nos impunha. E o meu era claro, eu era um enigma, uma lembrança viva de algo que todos preferiam esquecer. Quando voltamos ao rancho, o silêncio pareceu ainda maior. As cercas rangiam como antes, os cavalos resfolegavam no estábulo, mas dentro de mim tudo mudará. Eu sabia que lá fora eu não era apenas uma menina. Eu era uma história maldita, um sussurro que incomodava. E, embora não entendesse o motivo, uma certeza me acompanhou naquela noite: o segredo guardado atrás daquela porta trancada tinha relação direta com a forma como o mundo me olhava. Eu só não sabia ainda se a verdade seria minha salvação, ou minha ruína. A adolescência chegou para mim como uma ferida aberta, não havia espelhos que me mostrassem quem eu era de verdade, apenas perguntas que cresciam em silêncio, mais afiadas do que facas. Eu olhava para o rancheiro, para seus olhos sempre fixos no horizonte, e sentia uma mistura de respeito e desconfiança. Ele me havia ensinado a sobreviver, mas nunca me dera respostas. Quem eu era? De onde viera? Por que havia sido comprada como gado? Aos poucos, os rumores começaram a atravessar as cercas do rancho e a se enroscar no meu peito como ervas daninhas. Algumas pessoas diziam que eu era filha de mulher de má vida, condenada a nascer no pecado. Outras murmuravam que eu trazia sangue amaldiçoado, que minha chegada fora acompanhada de morte e brigas. Mas havia um rumor ainda mais venenoso, que meu nascimento estava ligado a terras e poder, que famílias inteiras tinham interesse em me apagar da história. Eu tentava arrancar verdades do rancheiro. Quem foi minha mãe? Perguntava. Ele se limitava a abaixar o chapéu, acender o cigarro e responder: o passado não vai te salvar. Aprende a olhar para frente. Mas o silêncio dele era como fogo em brasa, queimando cada vez mais. E quanto mais ele me mandava esquecer, mais eu queria lembrar. Foi numa noite de tempestade que tudo mudou. O vento uivava como se o deserto inteiro quisesse invadir o rancho. A chuva batia nas janelas, e o relâmpago iluminava o corredor, projetando a sombra daquela porta trancada que eu sempre temera. O rancheiro havia saído para amarrar os cavalos e reforçar o estábulo. Meu coração batia tão alto que parecia competir com os trovões. Peguei o molho de chaves que ele deixava pendurado ao lado da cozinha. Minhas mãos tremiam. A cada passo em direção à porta, eu sentia como se atravessasse uma linha invisível, como se algo dentro de mim já soubesse que nada seria igual depois. A fechadura cedeu com um clique seco. O cheiro do quarto me atingiu primeiro, poeira, couro envelhecido e papel guardado por anos. Entrei devagar, a luz dos relâmpagos cortando a escuridão. As paredes estavam cobertas de caixas e estantes cheias de papéis amarelados. Sobre a mesa, havia documentos, mapas de terras, cartas dobradas e um retrato antigo, manchado pelo tempo. Peguei o retrato com mãos trêmulas, uma mulher de cabelos escuros, olhar cansado, mas belo. Era como olhar para um espelho distorcido. Minha mãe. As cartas contavam fragmentos de uma história que parecia saída de uma lenda maldita. Descobri que minha mãe havia morrido no parto, no meu parto. Mas sua morte não foi apenas uma tragédia comum. Ela estava envolvida em disputas de terra, em brigas de família que dividiam a vila em dois lados. Meu nascimento representava uma ameaça para homens poderosos que queriam se apossar de tudo. Se eu vivesse, eu seria a herdeira de um pedaço de terra cobiçado, um nome que carregava peso demais. Um dos documentos era um acordo assinado por fazendeiros locais, um pacto sujo para eliminar a criança nascida do ventre de sangue. A ordem era clara:
não permitir que eu sobrevivesse. Meu coração disparava, a respiração curta, os olhos correndo pelas páginas como se eu pudesse negar o que lia. Mas a verdade era implacável. O rancheiro não havia me comprado por compaixão. Ele me havia comprado para me proteger, para me esconder de inimigos que ainda desejavam minha morte. Ouvi as botas dele batendo no corredor antes de ver sua sombra na porta. Ele estava encharcado da chuva, o chapéu pingando, os olhos duros. Não gritou. Não me arrancou dali à força. Apenas olhou para mim, para os papéis espalhados, e depois baixou a cabeça. Então você sabe. Disse, com a voz grave. Eu queria odiá-lo. Queria gritar, exigir explicações. Mas tudo que saiu da minha boca foi um sussurro. Por quê? Porque nunca me contou. Ele se aproximou devagar, apoiou as mãos na mesa e respondeu com a calma de quem carrega um fardo há muito tempo. Porque a verdade mata mais rápido do que bala. Eu não queria que você carregasse esse peso cedo demais. As palavras me atingiram como um tiro. Ao mesmo tempo em que sentia gratidão por ele ter me salvo, sentia um medo profundo. O que significava carregar aquele sangue? Que nome era o meu? E, principalmente, quantos ainda me queriam morta? Naquela noite, não consegui dormir. O vento soprava contra as janelas, mas o que zunia dentro de mim era pior do que qualquer tempestade. Pela primeira vez, eu percebia que não era apenas uma sobrevivente. Eu era herdeira de uma guerra silenciosa, peça de um jogo sujo que havia começado antes mesmo do meu primeiro respiro. E embora o rancheiro tivesse me dado uma vida, eu sabia que o preço do seu silêncio começava a se revelar. A verdade, como sempre, não demorou a sair das sombras. Rumores se espalharam pela vila como pólvora, e não demorou para os homens que desejavam minha morte baterem às nossas portas. Não vieram sozinhos. Fazendeiros ricos, de botas lustrosas e relógios de corrente, se uniram a pistoleiros pagos a peso de ouro, homens que viviam do sangue dos outros e que olhavam para mim como se eu fosse apenas mais um alvo a ser riscado da lista. Chegaram primeiro os recados, deixados no portão, ameaças escritas às pressas, exigindo que eu fosse entregue antes que a violência tomasse conta da região. Depois vieram os tiros no escuro, disparos que quebravam a noite e assustavam o gado. E, por fim, vieram eles, em carne e osso, montados em cavalos fortes, cercando o rancho como abutres que já sentem o cheiro da carniça. O rancheiro já não tinha a força dos velhos tempos. A tosse seca lhe cortava a voz, e o peso dos anos se via nos ombros curvados. Ainda assim, sua firmeza não vacilava. Ele me chamou para fora, quando o sol ainda mal despontava no horizonte, e me entregou seu revólver mais antigo. O cabo de madeira, gasto pelo uso, parecia carregar a memória de batalhas esquecidas. O deserto não perdoa quem hesita, disse ele, colocando a arma em minhas mãos. Atire só quando tiver certeza. Respire fundo. Observe o inimigo. E nunca, nunca desperdice uma bala. Treinamos por dias, mesmo com o cerco se fechando. Ele me ensinou a esperar o momento certo, a ouvir o silêncio entre um disparo e outro, a usar o vento como aliado. Cada lição era impregnada da urgência de quem sabia que o tempo estava acabando. Eu sentia que ele não me preparava apenas para sobreviver, me preparava para viver sem ele. Quando o dia do confronto chegou, o céu se tingia de vermelho no pôr do sol. O rancho parecia pequeno diante da quantidade de homens que nos cercava. Pelo menos 20 cavalos, homens armados até os dentes, chapéus abaixados sobre olhos de ódio. À frente, um fazendeiro gordo, com um colete caro que mal escondia a arrogância. Ele ergueu a voz. Entregue a garota e sairá vivo, velho. Ninguém se lembrará de você amanhã. O rancheiro não respondeu. Apenas ajeitou o chapéu, segurou firme a espingarda e deu um passo à frente. Eu estava ao lado dele, o coração acelerado, as mãos suando em volta do revólver. O silêncio que antecedeu o tiroteio foi mais pesado do que qualquer palavra. O vento carregava a poeira, o sol se escondia atrás das colinas, e os olhos de todos estavam fixos em nós. Então veio o primeiro disparo. O som ecoou pelo deserto como trovão.
Em segundos, tudo virou caos. Cavalos relincharam, balas cortaram o ar, e a madeira do rancho estalava sob os impactos. Eu atirava como ele havia me ensinado, respiração calma, mira firme, cada bala um destino. Um pistoleiro caiu da cela, outro rolou na poeira com um grito abafado. O rancheiro lutava como um homem que não aceitava morrer em silêncio. Cada disparo seu era certeiro, e mesmo quando a espingarda ficava sem munição, ele sacava o revólver com a destreza de quem já havia sobrevivido a batalhas piores. Mas a idade e a doença cobravam seu preço. Eu vi quando ele levou o primeiro tiro no ombro, cambaleando, mas ainda de pé. Continue. Gritou, sem olhar para mim. Não pense em mim, pense em você. As palavras dele queimaram no meu peito. Eu queria correr até ele, protegê-lo, mas sabia que não podia. O deserto havia escolhido aquele campo de batalha, e ali só sobreviveria quem aceitasse o preço. O sol mergulhou por completo, deixando apenas a luz avermelhada do horizonte e o brilho mortal dos disparos. O rancheiro caiu de joelhos, ainda atirando, ainda resistindo. Vi quando ele foi atingido de novo, o corpo curvando como árvore quebrada pelo vento. Um grito escapou da minha garganta, mais forte que o som das armas. A dor me atravessou como faca, mas junto dela veio uma coragem que eu nunca havia sentido. O medo desapareceu. Não atirei mais pela raiva, mas pela memória dele. Cada bala era uma promessa, que eu sobreviveria, que seu sacrifício não seria em vão. Homem após homem caiu diante de mim. O desespero tomou conta dos que ainda restavam, e logo o grupo começou a recuar. O silêncio voltou devagar, interrompido apenas pelo vento e pelo gemido distante de um cavalo ferido. Corri até ele. O rancheiro jazia na poeira, o chapéu caído ao lado, os olhos semicerrados. Ajoelhei-me, segurando sua mão já fraca. Você conseguiu, murmurou ele, com um fio de voz. Agora o deserto é seu. As últimas palavras foram levadas pelo vento. Seus olhos se fecharam, e eu senti o mundo desmoronar. Mas o tiroteio tinha acabado, e eu ainda estava viva. Não pela vingança. Não pela glória. Mas pela memória do homem que, um dia, comprou uma criança ensanguentada e lhe deu um destino. Naquele pôr do sol, entre a poeira e o sangue, eu compreendi, o Oeste nunca oferecia finais felizes. Mas às vezes, oferecia a chance de continuar. Agora, adulta, olho para trás e vejo a estrada que percorri marcada por poeira, sangue e silêncios. O rancho onde cresci continua de pé, mas já não é o mesmo. Suas cercas rangem como antes, os estábulos ainda guardam o cheiro de cavalo e feno, mas o ar está vazio. As risadas que nunca existiram não ecoam, e a voz firme do homem que me salvou já não ressoa entre as paredes de barro. Apenas a memória permanece, firme como cicatriz. Herdei as terras, mas também os segredos. Cada pedaço de chão carrega lembranças de batalhas, de olhares de desconfiança, de noites passadas em alerta com a arma ao alcance da mão. O quarto trancado continua existindo, mas agora é minha escolha mantê-lo fechado. Não preciso mais das cartas nem dos documentos para saber quem sou. O peso do meu sangue já não é apenas maldição, é também força. A vila nunca mais falou abertamente sobre mim. Depois do confronto, quando o deserto foi regado com sangue de homens que vinham me caçar, o silêncio caiu como véu pesado. As pessoas me olhavam de longe, cochichavam meu nome como se fosse perigoso demais pronunciá-lo em voz alta. Não sabiam se eu era sobrevivente ou fantasma. Talvez, para muitos, fosse melhor acreditar que eu não existia. E, de certa forma, aprendi a gostar desse anonimato cheio de medo. No Oeste, ser esquecida é quase tão poderoso quanto ser lembrada. Às vezes caminho pelo rancho ao entardecer, o sol queimando devagar atrás das colinas, e quase ouço o eco da voz dele. Respire fundo. Observe o inimigo. Nunca desperdice uma bala. Não foi apenas com armas que sobrevivi. Foi com a coragem que ele plantou em mim, com a certeza de que a vida, por mais cruel que seja, pode ser tomada nas próprias mãos. Carrego dentro de mim a lembrança do dia em que fui leiloada, ainda coberta de sangue,
tratada como mercadoria diante de homens que não viram nada além de trapos e choro. Hoje, penso nesse instante com uma dor amarga, mas também com orgulho. Porque sobrevivi. Fui leiloada como um objeto, mas sobrevivi como uma lenda. Meu nome não está escrito em placas, nem em livros oficiais, mas no faroeste, as histórias que sobrevivem não precisam de papel, elas são sopradas pelo vento, contadas à beira da fogueira, temidas pelos que ainda ousam atravessar desertos. O oeste é feito de poeira, sangue e silêncio. Mas também é feito de coragem. E foi essa coragem que me manteve de pé, que me fez enfrentar o destino e transformá-lo em algo que ninguém poderia prever. Se hoje conto minha história, não é por vaidade, mas porque acredito que toda cicatriz precisa ser lembrada. Não para reviver a dor, mas para ensinar que até mesmo no deserto mais cruel pode nascer uma voz que resiste. E agora eu passo essa voz para você. Se esta história mexeu com você, deixe o seu comentário. Diga-me, o que você faria no meu lugar? Não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar outras histórias sombrias e intensas do Velho Oeste. Porque aqui, cada vida carrega um segredo, e cada segredo pode mudar um destino.